Boa noite a todos. Este tema, ele tem como referência básica o livro 2 do estudo aprofundado da doutrina espírita e que traz os ensinos e parábolas de Jesus. Relatam os evangelistas que Jesus, antes de dar início à sua vida pública, de dar início às suas falas, o seu evangelho, procurou a quietude no deserto e ali permaneceu por 40 dias. Findado esse tempo, Jesus proferiu a primeira mensagem ao povo, que é chamada o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ou ainda o Sermão das Bem-aventuranças. No alto da montanha, Jesus abriu a sua boca e jamais alguém diria o que ele disse. Numa linguagem de amor e ternura, que permeia todos os itens da sua mensagem, ele definiu novos rumos, mudando a psicosfera da Terra. Nesse, que é considerado o mais completo discurso de esperança que se tem notícias, uma verdadeira carta de direitos humanos, está a primeira proposta de Jesus, e que trata-se das bem-aventuranças, e que com muita propriedade, Divaldo Franco define como um verdadeiro apelo aos ouvidos da humanidade de todas as épocas. Nessa proposta, Jesus proclama como felizes, como bem-aventurados, como cidadãos do reino dos céus, aqueles que o mundo considera infelizes. São os pobres pelo espírito, os puros de coração, os mansos, os que sofrem perseguição por causa da justiça, os pacificadores, os misericordiosos, os que choram, os que sofrem e amam aos que os odeiam e que fazem o bem aos que lhes fazem mal. Jesus falou diretamente aos seus discípulos e, dando prosseguimento ao Sermão da Montanha, Jesus afirmou: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus quis dizer com isso? Por que o sal? Por que ele fez uso deste símbolo? Porque os seus seguidores deveriam representar o sal da terra e serem a luz do mundo. Como toda mensagem de Jesus, é preciso extrair a sua essência. No tempo de Jesus, o sal era uma preciosidade. A palavra salário, inclusive, é oriunda da forma de pagamento vigente no Império Romano, que se utilizava de cotas de sal para o pagamento de serviços prestados pelos soldados e pelos trabalhadores. Daí, podemos perceber como Jesus valoriza e qualifica a ação do cristão, daquele que se afina com Deus. Ele qualifica como uma preciosidade. Vós sois o sal da terra. Assim inicia-se o versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, e que também se encontra registrado em Marcos e em Lucas. O sal é um condimento, cloreto de sódio, que serve para dar sabor e também para preservar, conservar os alimentos.
para que não se deteriore, para que não estrague. Porque o sal, ele não se corrompe. O sal não perde as suas propriedades, mesmo estando em condições adversas à sua. Assim, podemos ver, ao misturá-lo com o açúcar fica salgado, mas o sal não adoça, ele não se modifica. O cristão, em sua conduta de vida, ele precisa ser como o sal, incorruptível. Ou seja, ser manso, ser bom no meio dos maus, ser justo no meio dos injustos, ser prudente no meio dos insensatos, ser altruísta no meio dos egoístas, ser virtuoso no meio de uma sociedade com tantos vícios. Assim, aonde o sal chega na medida certa, realça o sabor. Assim deve ser o trabalho do cristão, realçar o sabor da vida e dar à vida o sabor que ela tem. Mas disse-nos Jesus ainda, sermos nós a luz do mundo. Assinalado também no capítulo 5 de Mateus, versículo 14 a 16, e que também está em Lucas, que acrescenta que a lâmpada do corpo é o olho. Quando o olho é simples, todo o teu corpo se ilumina. A luz referida por Jesus é a luz que deverá iluminar a nossa consciência e a consciência do mundo. Sabemos que para iluminar o exterior, precisamos, primeiramente, iluminar o nosso interior, pois ainda há muita escuridão dentro de nós. E nos reportando a Lucas, o olho, quando é mau, vê maldade em tudo, até onde ela não existe. Desta forma, percebemos, portanto, que através do Evangelho, sabemos qual é a vontade do Senhor, o que Ele espera de nós e como Ele quer que seja a nossa conduta de vida. Jesus enviou os seus discípulos mundo afora para que levassem o seu Evangelho de amor para todos os cantos, para todos os lugares, disseminando a verdade entre os homens. Até pouco mais de 300, do ano 300 depois de Cristo, o cristianismo permaneceu puro, tal qual no tempo de Jesus. Com a instituição do cristianismo como religião oficial do Império Romano, muitos costumes pagãos de Roma foram incorporados, foram agregados à doutrina do Cristo, e em muitos pontos. O cristianismo foi modificado ao sabor dos poderosos, agregando aí dezenas e dezenas de dogmas. Podemos ver que o poder das igrejas passou a valer muito mais do que a essência espiritual do homem. A aparência, a suntuosidade, a ostentação, passou a ser mais importante que o conteúdo. Repetições de rezas passaram a valer mais que um diálogo íntimo, profundo e sincero com Deus. Os apóstolos e discípulos passaram a ser vistos como santos e as suas obras como verdadeiros milagres, distanciando seus feitos das possibilidades humanas, levando-nos, inclusive, a acreditar que a proposta do Cristo estava muito, mas muito além
de qualquer condição humana. Na contramão desse movimento, contrariando este cenário, a doutrina espírita chega-nos com o propósito de resgatar os evangelhos, afirmando, fundamentado no exemplo de vida e ensinamentos de Jesus, que ninguém é salvo, mas que cada um é quem promove a sua própria salvação. Ao afirmar sermos nós o sal da terra, Jesus incita-nos a ser o elemento que dá sentido à vida, que a preenche de significados, que dá o exemplo, que ilumina, que transforma. O indivíduo que procura viver a mensagem do Cristo torna-se elemento de transformações onde quer que ele se encontre. O sal, para promover as suas funções de dar sabor e conservar os alimentos, ele precisa se fazer presente junto aos alimentos. Só assim produzirá os efeitos esperados. Assim também ocorre com os aprendizes do Evangelho, que para realizar a sua missão de sal da terra, precisa atuar junto aos companheiros de jornada, convivendo, participando das dores, das aflições, das dificuldades e das alegrias dos seus irmãos. E neste sentido, instrui-nos as questões 766 e 768 do Livro dos Espíritos, quando nos diz que Deus fez o homem para viver em sociedade, que o homem deve progredir, mas sozinho não pode, porque ele não possui todas as faculdades. Ele necessita do contato com outros homens. E complementa que no isolamento o homem se embrutece, ele se debilita, ele se enfraquece. O sal, ainda nessa tarefa de ser sabor e conservar o alimento, mesmo com toda a sua preciosidade, ele precisa ser usado adequadamente. Ele precisa ser usado na medida certa. Colocar muito sal pode estragar o alimento e torná-lo impróprio para o consumo. Colocar pouco sal, de pouco adianta, porque não vai realçar o sabor do alimento. Para sermos o cristão verdadeiro, é preciso ter postura de equilíbrio. O verdadeiro cristão se reconhece por uma vida equilibrada, pelo seu modo de agir e pelo seu modo de ser. E vale ressaltar ainda que quando Jesus compara os aprendizes do Evangelho ao sal, está nos conclamando ao trabalho de nossa transformação moral, afeiçoando-nos aos seus ensinos. Maria Madalena, depois de interiorizar os ensinamentos de Jesus, passou a ser exemplo de sal da terra. E nada mais a contagiou, nada mais conseguiu perturbá-la. E a sua reforma interior passou a ser um marco, passou a ser uma referência para aqueles que em sua caminhada, em alguns momentos, quase se desfalecem e que se desanimam. Ao afirmar sermos nós o sal da terra, Jesus anunciou sermos nós a luz do mundo. E Jesus utiliza-se desse mecanismo para despertar as virtudes resultantes da transformação moral, resultantes da nossa autoiluminação, da iluminação interior. E nessa dimensão,
disse-nos que quem o segue, não viverá nas trevas. Ou seja, aquele que aceita os seus ensinamentos, aquele que aceita o seu evangelho, vence as suas imperfeições, vence a sua escuridão interior. Jesus tinha plena consciência de si e da sua missão. Jesus sabia ser ele a luz na missão de iluminar os caminhos para o Pai. E posicionando-se como modelo e guia, orientou-nos nessa tarefa, nos dizendo: brilhai do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim, a maneira mais eficaz de sermos luz na vida dos nossos irmãos, mais do que com palavras, se dá através do exemplo. E Paulo de Tarso tornou-se uma potência de luz no mundo. Como uma cidade edificada no monte, passou a irradiar luz para todos aqueles que assimilaram seus sublimes ensinamentos e que até hoje continuam a iluminar e esclarecer os povos. E é assim que de tempos em tempos Deus, com sua misericórdia, concede-nos almas generosas para serem entre nós fontes de luz. E temos aí Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros conhecidos e anônimos. Certamente que nós aqui nos lembramos de alguém, um parente, uma vizinha, um médico, ou até mesmo alguém desconhecido que passou em nossa vida e deu-nos o conselho certo, que trouxe-nos alegrias, que aliviou as nossas dores, que encorajou-nos em nossa caminhada, enfim, que se fez luz em nossa vida. E nós temos sido luzes na vida dos nossos irmãos. Jesus afirmou sermos nós a luz do mundo. Temos consciência de que somos luz em potência, que podemos vencer a escuridão que está dentro de nós e que também está ao nosso redor? Que caminhos temos trilhados para a nossa iluminação, para localizarmos o reino dos céus dentro de nós? Não sabemos quando será o nosso retorno à pátria espiritual. Por isso, não devemos perder o tempo precioso da nossa vida terrena, uma vez que a reencarnação é dádiva generosa que Deus nos concede. Em nosso retorno, não há dúvidas de que teremos penosas contas a prestar do mau uso que fizermos da nossa existência terrena. Tudo nos é dado, quer seja o que nos é dado, quer seja na sabedoria, com a riqueza, com a propriedade de bens, tudo nos é dado, destinados ao nosso aprendizado. Então, por eles responderemos. A lição foi ensinada e só nos resta seguir. Portanto, estejamos atentos, despertos, para não nos afastarmos, para não nos distanciarmos dos ensinamentos de Jesus. A parábola do servo vigilante conta-nos que no tempo de Jesus, os donos de terras, os comerciantes, os proprietários de grandes bens, tinham suas casas guardadas por pessoas
que estavam sempre atentas em suas guaritas. Estavam o tempo todo olhando em volta para todos os lados sem se descuidar. Protegiam as propriedades dos ataques dos ladrões e dos malfeitores durante todo o dia e a noite. Abriam as portas e recebiam as pessoas que precisavam entrar na casa. Eram chamadas servos. Quando o servo era bom, quando o servo era responsável, não abandonava o seu posto e nem se descuidava das recomendações do seu patrão ou senhor. Estava sempre em vigília, era querido e recebia benefícios pela dedicação ao trabalho. Mas o servo descuidado, o servo invigilante, dormia e saía do seu posto, pensando que o patrão não viria enquanto ele estava ausente. Mas acontece que era bem ali, naquele momento, que o bandido chegava, que invadiam as propriedades, que estragavam tudo, causando grandes prejuízos. O servo acabava sendo dispensado e sofria por suas fraquezas e pelo seu desempenho. Esta parábola proferida por Jesus, quase no final da sua missão terrena, é uma advertência ao trabalho e à vigilância. Tanto na esfera material quanto na espiritual, a qualidade indispensável ao servo é a vigilância. Recomenda-nos Jesus que mantenhamos firme na execução das tarefas que nos cabe realizar em benefício do nosso progresso espiritual e no de nossos semelhantes. O bom servo, aquele que se volta para as coisas do Espírito, não tem tempo para se reclinar no leito e de candeia apagada, dormir um bom sono, esquecendo-se os trabalhos que lhe são devidos. Esta parábola, ela é bem clara quando nos permite perceber que Jesus aprecia e também recompensa aquele que faz a sua vontade a qualquer tempo. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é que nós só nos preocupamos com as coisas de Deus, nós só nos atentamos para os ensinamentos de Jesus, nós só nos voltamos para as coisas do Espírito quando chegamos na velhice. Quando as nossas forças já estão exauridas. Quando já não temos mais tanto do que podíamos oferecer, do que podíamos dar. Que passamos a meditar, a instruir, a orientar pessoas de qualquer tempo para se voltar para as coisas de Deus, para os ensinamentos de Jesus e para as coisas do Espírito. Para finalizarmos, vale ressaltar que o verdadeiro cristão, ele precisa atuar na sua missão de ser o sal da terra e a luz do mundo. Para nós, espíritas, cristãos renovados que somos, a recomendação é que possamos assumir a nossa parcela de responsabilidade no mundo de maneira considerável, no sentido de ajudar a humanidade a se aproximar dos ensinamentos de Jesus e, consequentemente, aprimorar a sua moral e aprimorar
a questão espiritual. E neste sentido, Joana de Ângeles, no livro Fonte de Luz, por meio da psicografia de Valdo Franco, convida-nos de maneira bem motivadora ao trabalho, à tarefa de sermos o verdadeiro cristão. E ela assim nos diz: o Senhor da vinha não aguarda que venham cooperar com ele os trabalhadores destituídos de mazelas ou imperfeições, pois que esses são raros. Por isso, aceita todos quanto despertem para a sua mensagem e se dispõe a servi-lo. Jesus conhecia a fraqueza moral de Pedro, todavia, o convidou para o banquete da Boa Nova. Francisco Bernardone vivia uma existência frívola e atormentada, mas apesar disto, doou-se e, superando-se, tornou-se sol medieval a clarear o futuro da humanidade. Maria de Magdala, mesmo depois de o seguir, ainda não se viu livre da suspeita e da crítica severa do grupo na qual se movimenta. Jesus aceitou-os todos e transformou-os com o tempo em pilares da sua doutrina. A lição nos foi dada e só nos resta seguir. Eu agradeço a atenção de todos e desejo-lhes uma boa noite.